Boa noite, gente. Muito feliz de estar aqui com você hoje, nesse domingo de ceia. Todo primeiro domingo do mês é domingo de festa, de celebração, porque Jesus Cristo morreu por nós e Ele ressuscitou e venceu a morte, amém? E nele nós temos vida e celebramos isso todos os domingos. Todo domingo é dia de festa porque é dia de lembrar a ressurreição, mas o domingo de ceia, em especial, é um domingo festivo na nossa igreja. Então que bom que você está aqui hoje. Daqui a pouquinho celebraremos isso juntos. Mas estamos também felizes, animados por iniciar hoje uma nova série de mensagens. Estamos, como o Dinato falou, num trimestre aqui na nossa igreja dedicado à disciplina espiritual do serviço. E se você é novo aqui, a nossa igreja, a cada 3 meses, tem o foco numa das práticas do caminho de Jesus. Jesus viveu de uma certa maneira e ensinou os seus discípulos a viverem de uma certa maneira enquanto ele esteve aqui na terra. E a igreja, ao longo dos séculos, tem buscado caminhar como ele caminhou, estar com ele, tornar-se como ele, fazer o que ele fez. É a linguagem que a gente usa aqui na nossa igreja para se referir a essa missão, a esse chamado, a essa vocação. E para isso a gente precisa adotar certos hábitos, certas práticas que moldam a nossa vida para que ela de fato se pareça com a de Cristo e gere esse efeito de sermos semelhantes a Ele e podermos fazer o que Ele fez. E uma dessas práticas é a prática do serviço. Nesse trimestre, que começou o mês passado e vai até o mês que vem, nós estamos nos concentrando na prática, na disciplina do serviço. E no mês passado, se você não esteve aqui, nós começamos essa reflexão a partir do ambiente da família. Estamos nesse trimestre dividindo assim essa reflexão sobre serviço. O serviço no contexto da família, a nossa série mês passado se chamou A Família e Eu. Neste mês vamos falar sobre o serviço na igreja, com a série A Igreja e Eu. E no mês que vem vamos fechar esse trimestre pensando no nosso serviço à cidade, à nossa comunidade mais ampla que é a nossa volta. A série vai se chamar A Cidade e Eu. Então esses são os assuntos desse trimestre. Tivemos um mês muito abençoado e muito desafiador também no mês passado. Quem esteve aqui pelo menos um domingo do mês passado e foi encorajado, desafiado a pensar sobre a sua família, amém? Que o Senhor abençoe as famílias da nossa igreja, que abençoe a sua família também, você que nos visita, quem sabe hoje. Essas mensagens estão todas disponíveis lá no YouTube, no podcast. Eu recomendo muito que você assista ou ouça, porque foi um tempo muito especial, muito desafiador, graças a Deus. E hoje então começamos esse segundo mês desse trimestre pensando no serviço à igreja. A série é A Igreja e Eu. A gente viu na primeira mensagem do mês passado, na introdução dessa temática do serviço, que o serviço verdadeiro é uma prática que flui de uma postura. O que eu quis dizer com isso? Naquela ocasião eu expliquei que a partir daquela passagem maravilhosa de Filipenses no capítulo 2, quando Paulo descreve a maneira como Jesus, embora sendo Deus, não se apegou ao fato de ser igual a Deus, mas se esvaziou, se humilhou, assumiu forma humana e mais, forma de servo, e foi obediente até a morte de cruz. Nós vimos que o chamado de Deus para nós, e o próprio Paulo diz isso naquela passagem, é para que a nossa atitude seja a mesma de Cristo. Isso significa que nós também somos chamados a servir, amém? Amém? Amém, amém, somos chamados a servir. Essa é parte da identidade de um cristão, do discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é, por natureza, um servo, porque ele é discípulo do servo, daquele que fez isso em todo o tempo e de todas as maneiras enquanto esteve aqui na terra. Ele serviu, ele se sacrificou, ele serviu de maneira sacrificial. E uma vez que então nós cremos nesse Jesus, nesse Messias que é o servo por excelência, por definição, nós recebemos uma nova natureza por meio do Espírito, e essa nova natureza é a natureza também de um servo. O Espírito Santo que habita em nós agora nos capacita a servir a exemplo de Cristo. Nossa nova natureza então, esse novo coração que o Espírito gera em nós, ele molda uma nova postura, uma nova disposição, e essa disposição é em favor do outro, essa disposição é em favor do próximo. Amar a Deus, amar o próximo, esses são os maiores mandamentos. O próprio Jesus disse isso.
E o serviço então é uma prática, sim, é uma disciplina espiritual, mas o verdadeiro serviço é mais do que o cumprimento de uma tarefa, é mais do que exercer um cargo, uma função, um ministério na igreja, ou é mais do que ser um bom marido, uma boa esposa, e lavar a louça e a roupa, e cuidar dos filhos, e cumprir bem as tarefas domésticas. Uma pessoa que não crê em Jesus é capaz de fazer isso. Uma pessoa boa, um bom marido, uma boa esposa é capaz de fazer isso, mas o que diferencia um discípulo de Jesus, um cristão, é a disposição de coração, é o amor sacrificial que nos move a servir de várias maneiras, em todos os ambientes, para a glória de Deus, para aproximar pessoas do próprio Jesus. Esse serviço começa no primeiro ambiente, o ambiente mais íntimo, imediato de relacionamento, que é a família. E esse serviço também se manifesta nos demais ambientes e relacionamentos que nós cultivamos, e um deles é o ambiente da igreja. Então, nesse mês de agosto, nós vamos conversar sobre isso, sobre esse serviço na igreja. E é natural que quando a gente pensa em servir na igreja, especialmente se você é acostumado com a igreja, viveu muito tempo da sua vida em igreja, é natural que a gente imediatamente pense em servir num ministério, em servir com nossos dons e talentos, não é verdade? Qual é a minha vocação? É uma pergunta que muitos de nós nos fazemos. Qual é a minha vocação? O que Deus me chamou para fazer? De que maneira eu posso contribuir com o reino de Deus, com a igreja de Jesus? E a gente pensa então no serviço diretamente relacionado a um ministério específico. E isso sem dúvida é importante. Na verdade, é tão importante que a gente vai ter uma mensagem para falar só sobre isso, sobre o serviço ministerial, sobre dons, sobre essa vocação, sobre como contribuir com a igreja dessa maneira, como muitos, aliás, aqui já fazem, são voluntários de algum ministério da nossa igreja. É uma bênção e louvamos a Deus pela disposição de cada um de vocês. Mas eu quero propor como um mapa dessa jornada que vai durar 5 semanas, no mês de agosto são 5 domingos, então essa série vai ser até um pouco mais longa, teremos 5 domingos para refletir sobre isso. Eu quero propor os seguintes passos para a nossa conversa. Eu sirvo pertencendo, e esse vai ser o nosso assunto desse primeiro domingo, do dia de hoje. Eu sirvo pertencendo, eu sirvo compartilhando, eu sirvo ministrando, eu sirvo liderando, eu sirvo sendo liderado, ok? Então, com a graça do Senhor, se Jesus não voltar até o fim de agosto, e eu prefiro muito que Ele volte, oramos Maranata, vem Senhor Jesus, mas se Ele decidir não voltar, e nem nos levar também, a expectativa é de que a gente siga esse mapa. Parece um bom plano? Sim? Amém. Se você disser que não, é pouco provável que eu mude, mas eu posso reconsiderar, mas eu estou bem convencido de que esse é um bom caminho, tá bom? Vamos lá, hoje a gente começa com a ideia de eu sirvo pertencendo, eu sirvo pertencendo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe dizer qual é a denominação evangélica que mais cresce no Brasil? Quem tem um palpite aí? Será que são os batistas? Será que são os assembleanos? Será que são os presbiterianos? A denominação evangélica que mais cresce no Brasil é a dos desigrejados. Dados recentes mostram que somos quase 47 milhões de evangélicos no Brasil hoje. E destes, 16 milhões estão sem igreja. Estão desigrejados. É 1/3, arredondando. É um dado impressionante, pelo menos para mim. 1/3 dos evangélicos no Brasil hoje são desigrejados. Há diferentes razões para isso, e obviamente o meu objetivo nessa noite não é resolver esse problema. Quem sou eu para isso? É um problema gigante e multifacetado. Mas há um autor, na verdade ele é um músico, um compositor bem conhecido da velha guarda aqui no Brasil, Nelson Bomilcar. Talvez você conheça, você que tem mais de 35, 40, como eu. Mas além de músico, compositor, ele é também um escritor. E ele escreveu um livro chamado Os Sem Igreja, buscando caminhos de esperança na experiência religiosa. E ele identificou 5 subgrupos de desigrejados, nessa pesquisa que ele fez, no livro que ele escreveu.
Eu dei um nome para cada um, então se o nome for ruim, a culpa não é dele, tá bom? O nome quem deu fui eu, ele só descreveu os grupos, mas eu achei que era interessante dar um nome para cada um deles, tá bom? O primeiro grupo que ele descreve, eu chamei de desigrejados assumidos, porque ele descreve assim, ele diz, são os assumidamente sem igreja, aqueles que não veem necessidade alguma de participar, ou que acompanham mensagens pela internet. Eu tenho a sensação de que depois da pandemia esse grupo cresceu bastante, né? Esses são os assumidos, assumidamente sem igreja. Segundo grupo são os que eu chamei de desencantados, os desigrejados desencantados. Ele diz que são pessoas que se decepcionaram com a instituição formal religiosa e agora permanecem a uma distância preventiva da experiência comunitária. O terceiro eu chamei de os desigrejados igrejados. E eu sei que o nome parece confuso, né, e contraditório, por isso que está entre aspas, mas veja a descrição dele. Ele diz: essas são pessoas que estão inseridas no rol de membros de uma igreja, mas não participam e no máximo mantêm relacionamentos superficiais ou quase inexistentes. Certamente você conhece pessoas assim. Se você perguntar se ela tem uma igreja, ela vai dizer que sim, ela é membro da igreja tal, e às vezes até há bastante tempo, o nome dela consta no rol de membros, ela só não vai, ela só não participa, né? O quarto grupo, eu chamei de desigrejados orgânicos. Quem são estes? Ele descreve dizendo, são fiéis recolhidos em pequenos grupos que se reúnem informalmente em casas, escritórios, salões, parques, escolas e que não querem ser vistos nem reconhecidos como uma organização. Então não é aquela igreja como a nossa, que começa como uma plantação de igreja e começa de forma orgânica em casa, mas que sabe que em algum momento vai precisar se organizar, vai precisar, além de organismo, ser também uma organização inevitavelmente, e abraça isso e reconhece a necessidade disso. São um grupo de pessoas que não têm a pretensão, não querem, resistem à ideia de qualquer tipo de organização formal, ok? São os orgânicos. E por fim, a quinta categoria, e a gente vai se deter um pouquinho mais sobre esta, e eu vou explicar as razões daqui a pouco, eu chamei de desigrejados abusados. E esses são os que ele descreve assim, os indivíduos que foram alvo de abuso espiritual por parte da liderança e que estão decepcionados com as relações e a instituição. Voltaremos a estes logo mais, tá bom? Mas o fato, queridos, é que quase com certeza você conhece pessoas que se encaixam em uma ou algumas dessas categorias, sim ou não? Talvez você seja uma pessoa que em algum momento da sua trajetória cristã se encaixou numa dessas categorias, ou pensou em permanecer numa delas. Quem sabe você neste momento ainda se encaixa numa delas, e você está aqui hoje, mas você está aqui com alguma resistência, com alguma hesitação, ou você tem frequentado aqui há algum tempo e frequenta eventualmente até outras igrejas, mas resiste à ideia de pertencer, resiste à ideia de assumir um compromisso com uma igreja local, por uma ou algumas, ou até outras razões não listadas além dessas. Por que pertencer é importante? E o que eu quero dizer ao afirmar eu sirvo pertencendo? Queridos, se você voltasse no tempo, se fosse possível a gente fazer essa viagem e voltar lá no primeiro século, e mesmo após a ascensão de Jesus, conversar ali com os cristãos, com os apóstolos, com os membros daquelas primeiras igrejas, e conversar com aquelas pessoas, a ideia de um cristão desigrejado não faria nem sentido. Ela não caberia nas categorias daquela igreja. Seria impensável, porque isso nunca foi parte do propósito de Jesus e nunca fez parte da conversa daquela primeira igreja. Ser cristão era e deveria continuar sendo sinônimo de ser parte da igreja. Ou, numa das metáforas mais fortes do Novo Testamento para falar a respeito da igreja, ser membro do corpo.
Dessa ideia de ser membro de um corpo vem essa categoria que as igrejas mais tradicionais, como a nossa, ainda usam, essa categoria da membresia, né? Talvez você já tenha ouvido falar nisso, a membresia da igreja, tornar-se membro ou participar de um processo de membresia, de integração para ser membro de uma igreja. Vem daí, vem dessa metáfora que principalmente o apóstolo Paulo trabalha no Novo Testamento, comparando a igreja de Jesus ao corpo humano, um corpo que tem vários membros, todos eles integrados, conectados, interdependentes. Falaremos disso já já. Essa ideia de membresia como um pertencimento formal a uma igreja local, e essa igreja local, por sua vez, sendo parte de algo maior também, de um corpo mais amplo. Toda a igreja de Jesus, espalhada por todos os tempos e por todos os lugares, que é uma só, ainda que tenha vários nomes, ainda que tenha placas e denominações diferentes. É uma igreja, por definição, católica. E o que eu quero dizer por isso? O nome católica, não católica apostólica romana, mas católica, significa universal. Uma igreja universal. Só há uma igreja de Jesus, não há várias igrejas. Jesus é a cabeça de um só corpo, como veremos daqui a pouco. E Paulo desenvolve então bastante essa metáfora, especialmente numa das suas cartas. E essa carta vai nos acompanhar nesse mês. Eu não prometo que eu vou ficar só nela, mas a gente provavelmente vai voltar bastante nessa carta. É a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo desenvolve aqui essa metáfora do corpo de maneira profunda. A igreja de Corinto era uma igreja rica em vários aspectos. Era uma igreja rica em recursos materiais, pelo menos para o padrão daquela época, e comparado a outras cidades e a outras igrejas. Era uma igreja também rica em dons espirituais impressionantes. Havia profetas, havia mestres, havia grandes oradores, a ponto de acharem Paulo meio fraco. Paulo é um cara meio não impressionante quando prega. Esse era o nível da igreja de Corinto, uma igreja de operadores de milagres, pessoas com todo tipo de dons de línguas, várias manifestações impressionantes do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, era uma igreja que falhava miseravelmente em aspectos morais e relacionais. Razão pela qual Paulo escreve como o coração dessa primeira carta, aquele capítulo belíssimo, que a gente costuma achar que tem a ver só com casamento, mas que tem a ver com a igreja e com a comunidade dos santos, o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, que é sobre o maior dos dons, o dom supremo, que é o amor. O tom da carta é um tom de exortação, quase nela toda. Paulo precisa ali enfatizar que, como membros de um mesmo corpo, que tem Cristo como cabeça, como fonte, como líder, como aquele que unifica o corpo e o mantém, todos os membros devem reconhecer a importância e a dignidade uns dos outros e cooperarem então para o bem uns dos outros. Então eu quero explorar alguns trechos dessa carta com vocês ao longo do mês de agosto, e hoje, para começar, especialmente o capítulo 12, do verso 12 ao 27. Se você quiser abrir sua Bíblia, recomendo que você faça isso para acompanhar a leitura, mas o texto estará também na tela. Mas é sempre bom, é didático, é pedagógico a gente manusear a palavra, abrir a palavra, trazer a Bíblia, andar com ela. Isso é bom, é saudável, tá bom? Recomendo que você faça isso. 1 aos Coríntios capítulo 12, do verso 12 ao verso 27. Diz assim o apóstolo Paulo: Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito, para constituir um só corpo. Veja, só uma pausa rápida, mas a ênfase que Paulo dá ao objetivo de termos sido alcançados por Deus, regenerados pelo Espírito Santo, batizados nesse Espírito. Fomos alcançados, batizados pelo Espírito para um propósito, e esse propósito vai além da nossa salvação individual, é para pertencermos a um corpo, a uma família, percebe? Para constituirmos um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, ou seja, independentemente da sua etnia, classe social, status socioeconômico, um só corpo. A todos nós foi dado beber de um só Espírito, portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo,
nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a vontade dele. E só para deixar claro, esse dele não se refere a cada um dos membros do corpo, mas ao próprio Deus, ok? Deus estabeleceu segundo a sua vontade cada membro do corpo. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que consideramos menos honrosos, tratamos com especial honra. Igualmente, os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, já os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Deus, no entanto, estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo. Amém? Que o Senhor nos dê graça, tenha misericórdia de nós, porque essa é uma vocação elevadíssima. Elevadíssima. A ideia básica dessa mensagem de hoje é comunicar simplesmente o seguinte: pertencer é um pressuposto para servir. Ou, dizendo de outra forma a mesma coisa, é impossível servir sem pertencer. É impossível servir sem pertencer. Toda a argumentação do apóstolo Paulo nesse texto tem essa motivação, esse propósito, mostrar que um membro descolado, desligado, desconectado do corpo, não pode cumprir o seu papel, e isso não prejudica apenas ao membro, mas a todo o corpo. Talvez você se pergunte, mas por que eu preciso servir? Será que isso é tão importante? Eu não vou me delongar tentando te convencer quanto a isso, porque a gente já teve um mês inteiro falando sobre serviço. A primeira mensagem da série passada, como eu disse, teve o objetivo de mostrar que se nós estamos querendo seguir o exemplo de Jesus, e o que ele fez o tempo todo enquanto esteve aqui foi servir, então sim, o Espírito de Jesus estando em nós, vai gerar em nós essa disposição de servir. Será inevitável, será necessário, será o nosso desejo, é a nossa vocação. E não é a nossa vocação simplesmente a partir do Novo Testamento. Em toda a história, desde a criação, esse foi o propósito, essa foi a vocação de Deus para a humanidade. Quando Deus cria Adão e Eva, Ele os cria com um propósito, com um mandato, com uma responsabilidade de reinarem, de governarem sobre toda a criação. E esse governo, esse reinado deveria ser exercido de que maneira? Cultivando e cuidando. Cultivando o jardim, cuidando dele, cuidando da criação de Deus, em nome de Deus, para a glória de Deus. Isso é serviço, isso é trabalho, essa é a vocação de Deus desde o princípio. Com a queda, com o pecado, essa vocação foi prejudicada, foi afetada, e Jesus vem para restaurá-la em nós. Ele restaura a imagem de Deus em nós, e o propósito de carregarmos a imagem de Deus é reinarmos como seus representantes sobre a criação, mas não num reinado de opressão, de exploração, de abuso, mas de cuidado, de cultivo, de serviço. Essa é a nossa vocação, servir. E quando Jesus nos salva e nos dá do seu Espírito, portanto, Ele nos capacita a seguir o seu exemplo e cumprir essa vocação. Agora perceba comigo o seguinte: em toda essa passagem, Paulo está dedicado a mostrar para essa igreja que tinha tantos dons, tantos recursos, como nós, como temos sido agraciados com Deus com tantos dons, com tantas pessoas capazes, com tantas pessoas talentosas, com tantas pessoas criativas, tantas pessoas servas. Tem sido maravilhoso ver o que Deus tem feito por meio de cada um dos membros dessa igreja ao longo dos últimos 3 anos. Mas a igreja de Corinto se perdeu
e encantada talvez por essa diversidade de riquezas, de recursos, de dons, de oportunidades, estava falhando na essência do seu propósito. Cada membro entendendo que é parte de algo maior, de um corpo, e que deve servir a esse corpo e não aos seus próprios interesses. Paulo está mostrando que esse membro, desconectado dessa compreensão, desse propósito, desconectado do corpo, será prejudicado, não cumprirá o seu propósito, mas também prejudicará o corpo como um todo. Todo o corpo ficará limitado no cumprimento da sua vocação, em razão da falta daquele membro, por menor que ele pareça ser. Então, à luz desse texto, queridos, eu quero conversar com vocês hoje basicamente sobre duas coisas. Primeiro, qual é a resistência que nós temos a esse pertencimento? Porque é tão difícil para nós. E veja, não apenas pertencer formalmente, não apenas pertencer no sentido de se tornar membro e fazer parte desse hall, dessa lista de nomes, porque não é sobre isso, ok? Isso é importante, é muito importante, mas a essência é mais importante. O que significa ser membro é mais importante do que ter o nome escrito lá. Mas qual é a resistência? E seriam várias, e eu expus algumas de muitas pessoas hoje, lá no início da mensagem. Como eu falei, a gente vai se deter em uma delas, para fins dessa conversa hoje. E depois de conversarmos sobre a resistência, as razões para o pertencimento. Eu espero não te convencer, não é o meu papel, só quem pode fazer isso é o Espírito, mas quem sabe te encorajar e te ajudar a se abrir para que o Espírito, agindo em você, possa te orientar nas decisões que talvez você precisa tomar, seja de pertencer a uma igreja, não necessariamente essa, seja como membro dessa igreja que você talvez já é, assumir uma nova postura, um novo posicionamento. Amém? A resistência e as razões. Vamos começar pela resistência. A resistência ao pertencimento. De todas as descrições de desigrejados que eu mencionei no início, eu quero destacar hoje a última, como eu prometi. Os que eu chamei de desigrejados abusados. Na descrição do Nelson Bomilcar, são indivíduos que foram alvos de abuso espiritual por parte da liderança de uma igreja, de uma comunidade, e que agora estão decepcionados. Eu acrescentaria, talvez, desiludidos e desesperançosos, desanimados de tentar, e talvez até mais do que desanimados, realmente fechados a essa ideia. Talvez exista algum nível de trauma ainda, feridas não tratadas, não resolvidas. E eu destaco esse grupo e não outros nessa noite, queridos, porque ao longo desses 3 anos e meio de ministério aqui na Vértice, e no meu ministério pastoral de 10 anos, mas especialmente nesses últimos anos, tem sido muito, muito frequente a experiência de receber pessoas que chegam à igreja e narram episódios dessa natureza. De que em igrejas, comunidades de fé, não apenas evangélicas, mas na maioria das vezes comunidades evangélicas, terem vivido experiências de abuso ou sido parte de uma cultura tóxica, terem sido maltratadas, exploradas, não ouvidas, não acolhidas, não cuidadas. E por conta dessa condição, muitas pessoas chegam aqui, visitam eventualmente, mas decidem não pertencer, não se engajar, às vezes se tornam membros com alguma relutância, às vezes não se tornam ou demoram bastante a se tornar. E essa experiência tem sido muito recorrente. Ouvimos isso em entrevistas de membresia, ouvimos isso na trilha 1, que é o nosso processo de membresia, ouvimos isso em aconselhamentos pastorais, e eu quero conversar um pouco sobre isso. No texto em que nós lemos, Paulo expressamente destaca que pessoas que têm posição de honra, e veja, no contexto em que ele escreve do Império Romano, da cultura greco-romana, honra sempre tem a ver com autoridade, certo? É uma cultura de honra e de vergonha, e status social é definido por isso. Então, toda vez que você pensa em honra, no contexto do primeiro século, você tem que pensar que honra está sempre vinculado à autoridade. Ninguém é honrado publicamente sem estar num status social, numa posição destacada que lhe confere algum tipo de autoridade. Então, Paulo diz que pessoas que têm na igreja algum tipo de honra, algum tipo de autoridade, são responsáveis por cuidar e dedicar honra especial àqueles que poderiam ser vistos como membros de menor honra.
Verso 24, a parte B, e o verso 25 dizem assim: Deus, no entanto, estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Daria para dizer, se Paulo fosse escrever hoje, que na igreja não deveria ter sala VIP, por exemplo, né? Há um livro que foi o primeiro livro que a liderança da nossa igreja leu, no primeiro ano da plantação da nossa igreja. Em 2022, nós éramos poucos membros e poucos líderes, e todos voluntários naquela altura, e a gente se reunia toda quinta tarde na casa de um casal que segue aqui na igreja, o Jason e a Thaisa, para comer bolo e pão de queijo, mas também para orar pela igreja, para planejar a igreja, para sonhar com a igreja, e para estudar algum livro e conversar sobre que tipo de cultura nós gostaríamos de ver acontecendo na nossa igreja. E eram dias maravilhosos, foi um tempo muito especial, aqueles primeiros dias, aquelas primeiras semanas. E o primeiro livro, a gente sempre lia um livro, a gente leu alguns livros ao longo daqueles encontros, e a cada semana a gente discutia um capítulo desse livro, as impressões. E o primeiro livro que nós escolhemos para ler foi um livro chamado Uma Igreja Chamada Tov. Uma Igreja Chamada Tov. Esse livro, Tov, a palavra Tov significa bom em hebraico. Então os autores usaram essa palavra hebraica para descrever uma cultura de bondade em contraposição a uma cultura tóxica que eles criticam no livro e narram, descrevem várias experiências no contexto norte-americano de igrejas muito grandes, pastores proeminentes, famosos, que se envolveram em algum tipo de escândalo ou que encobriram escândalos para preservar a reputação sua ou da comunidade. E os autores tiveram participação próxima em alguns desses casos e relatam alguns dos episódios e traçam então características de culturas abusivas, culturas tóxicas, e propõem um caminho alternativo. Foi muito bom para nós lermos juntos esse livro no primeiro ano da nossa igreja, porque a gente logo de início teve muita clareza a respeito do tipo de cultura que nós gostaríamos de ver acontecer na nossa igreja. Esse livro foi criticado por muitas pessoas, ou por algumas pessoas, e eu acho natural que seja mesmo, né, porque critica culturas tóxicas e abusivas, e uma das características de culturas tóxicas e abusivas é não lidar bem com críticas, né? Mas não é um livro infalível, não é a Bíblia, ok? Então pode ser criticado sem dúvida, mas eu particularmente acho um excelente livro. Boa parte da controvérsia, das críticas que esse livro recebeu, deveu-se ao fato de que culturas tóxicas trabalham a partir do medo, do controle, da manipulação. E por isso toda crítica precisa necessariamente ser tida como não crível, como enviesada, como resultado de uma insatisfação particular, de um desequilíbrio emocional daquele que tece a crítica, a fim de que os líderes e a própria instituição permaneçam intactos. Uma das coisas que o livro diz, que os autores dizem, o Scott McKnight e a Laura Barringer, é que em uma cultura saudável e Tov, numa cultura boa, uma cultura de bondade, os líderes evitarão a negação e as manipulações em favor de encontrar e contar a verdade, mesmo quando a verdade é dolorosa. Uma cultura saudável, os líderes buscarão a verdade, ainda que essa verdade seja dolorosa. Ou seja, queridos, uma cultura saudável é uma cultura pautada por vulnerabilidade, que leva os próprios líderes e a igreja a reconhecerem limitações e erros e promoverem relacionamentos onde a verdade seja priorizada. Olha o alerta que eles fazem também, eles dizem assim: escolher uma igreja é escolher uma cultura. E a cultura que escolhemos nos transforma naquilo que nos tornamos. Escolher uma igreja é escolher uma cultura, porque toda organização tem uma cultura, certo? É isso que seres humanos fazem, eles produzem cultura. Cultura é fruto de posturas, de ações, de comportamentos, de palavras, de ideias, de pensamentos, de coisas que fazem parte da vida comum. Não existe sociedade, não existe relacionamento humano sem que haja algum tipo de produção cultural.
Então, quer você esteja consciente ou não disso, você é parte de uma cultura. O país tem uma cultura, a cidade tem uma cultura, a sua família tem uma cultura, a sua empresa, a organização, o departamento público, repartição pública tem uma cultura, a igreja também tem, cada igreja tem. E quando nós escolhemos uma igreja, é preciso saber que estamos também escolhendo participar de uma cultura, e que essa cultura, de alguma maneira, em alguma medida, vai moldar quem nós somos, a pessoa que nós estamos nos tornando. E nós, em contrapartida, também participaremos da promoção dessa mesma cultura, influenciaremos essa cultura. Toda organização tem uma cultura e todos nós participamos, consciente ou inconscientemente, dela. Então a escolha, queridos, por uma igreja, com certeza deve ser feita com cautela e com consciência. Está longe de ser uma decisão simples, afinal, ela vai moldar quem você está se tornando. Então, o cuidado é não só necessário, é imprescindível na decisão de pertencer a uma igreja, de se vincular, de se engajar a numa igreja. Ainda mais, eu reconheço, não é uma decisão simples, ainda mais quando você já experimentou de uma cultura não saudável, quando uma experiência anterior te marcou negativamente. Essa decisão se torna ainda mais complexa. É bem verdade que hoje, como às vezes uma forma de terceirizarmos responsabilidade, tem sido muito frequente caracterizarmos tudo que a gente não gosta como tóxico. Então a gente precisa fazer também aqui uma ressalva para entender que nem toda cultura da qual você discorda é uma cultura tóxica ou abusiva. Às vezes você só não concorda com ela e está tudo bem, porque a gente não vai concordar mesmo com tudo, né? Então o que é de fato uma cultura tóxica ou abusiva, para que a gente possa entender e discernir? No próprio livro ele cita um outro autor chamado Wade Mullen, que diz assim: uma organização ou cultura que perpetua abuso, e isso é importante, já explico por quê. Uma organização ou cultura que perpetua abuso faz algumas coisas: questiona as motivações daqueles que fazem perguntas, torna a discussão de problemas o problema em si, condena os que condenam, cala os que rompem o silêncio e ataca os que discordam. Acho que podemos concordar que uma cultura assim é tóxica, certo? Mas perceba, queridos, que ele não está dizendo um lugar onde isso eventualmente aconteceu uma vez, certo? Ele está dizendo uma cultura que perpetua abuso, faz dessas práticas correntes, comuns, repetidas, frequentes, certo? E por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque, queridos, eu gostaria muito de me colocar hoje diante aqui de vocês para garantir e prometer que nenhuma experiência nem remotamente parecida com essas vai acontecer um dia aqui. Eu gostaria de fazer essa promessa, mas eu não posso. Eu simplesmente não posso prometer isso, que nada disso um dia possa acontecer, simplesmente, queridos, pelo fato de que desvios assim fazem parte da natureza humana. Nós somos uma comunidade de pecadores, ou não? A começar desde que vos falo aqui. E nós falhamos, nós pecamos, e às vezes de um jeito bem ruim. Toda organização e toda igreja está sujeita a esses desvios, porque eles decorrem da nossa natureza humana pecaminosa. Agora, o que nós estamos comprometidos como igreja, eu como pastor dessa igreja, e falo com certeza em nome de todos os pastores, nós estamos comprometidos a sistematicamente resistir a essas tendências, a esse tipo de mecanismo de tomada de decisão que promove uma cultura com essas características. Em nome de Jesus, nós resistiremos a isso. Essa é uma responsabilidade que nós assumimos diante de vocês. E isso não é, queridos, uma maneira de dizer que nós somos melhores que ninguém, superiores a ninguém. É só uma maneira de dizer que há uma igreja com a qual nós sonhamos, e há uma igreja com a qual nós
nos identificamos olhando para as páginas do Novo Testamento e cremos que é a igreja que Jesus quer formar, que o Espírito quer gerar, e é isso que buscaremos, é isso que temos buscado, imperfeitamente, ao longo dos últimos anos. E eu digo tudo isso para dizer que se você foi, ou ainda é, um desigrejado, especialmente por razões como essas, eu te entendo, eu entendo, e eu também quero dizer que eu lamento profundamente que essa tenha sido a sua experiência. Não é isso que a igreja deve ser, lugar de manipulação, de mentira, de encobrimento, de meias verdades, falta de transparência, falta de prestação de contas. Não é isso que a igreja deve ser, não é assim que pastores são chamados a liderar. E eu lamento se você passou por uma experiência assim, se isso marcou e ainda marca a sua vida, a sua caminhada com Deus, a sua espiritualidade. Eu lamento. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Ao mesmo tempo em que eu lamento, eu me sinto também diante da palavra de Deus, com todo amor e tentando ter a maior empatia que eu posso. Eu me sinto na responsabilidade de te encorajar a se abrir de novo. Não porque essa igreja nunca vai falhar com você, ao contrário, ela certamente vai. Mas porque, queridos, eu e você precisamos do corpo. Nós simplesmente precisamos do corpo. Paulo disse no verso 21, o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. E nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Você precisa, queridos, eu preciso, nós precisamos da igreja. Deixa eu dizer com todas as letras, você e ninguém aqui precisa da Igreja Batista Verdes, mas você precisa da igreja de Jesus. Você não precisa ser membro desta igreja, mas você precisa ser membro do corpo de Cristo. E não dá para ser membro só da igreja invisível. Nós precisamos amar, pertencer, servir a igreja visível, real, falha, imperfeita, feita de pecadores como eu e você. E é somente nesse contexto, unidos uns aos outros, que nós permanecemos unidos a Cristo. É uma ilusão, é um engano imaginar que você pode permanecer ligado a Cristo sem pertencer ao corpo de Cristo. Não faz sentido. Olha o que o Christopher Wright diz: assim como o corpo não pode crescer se estiver separado da cabeça, e aqui crescer tem a ver com saúde, com maturidade, ok? Com desenvolvimento, a analogia é com o corpo humano. Os nossos filhos, nós temos a expectativa de que eles se desenvolvam e cresçam, certo? De que o corpo deles cresça. Se eles não crescem, se não se desenvolvem, a gente leva no médico, tem alguma coisa errada, a gente faz exames, a gente se preocupa com a alimentação, com o desenvolvimento deles. Assim como o corpo não pode crescer se estiver separado da cabeça, também a igreja não pode crescer, se desenvolver, amadurecer, frutificar, se não permanecer unida de forma vital a Cristo. Olha como Eugene Peterson traduziu o verso 27, o último verso do trecho que a gente leu, de 1 Coríntios 12, na versão A Mensagem, é uma paráfrase, uma linguagem mais contemporânea da Bíblia. Ele diz assim: só depois que vocês reconhecem que participam desse corpo, é que a parte de vocês adquire algum significado. É por isso que pertencer é um pressuposto. Veja, ele não está dizendo, e a palavra de Deus não diz, e eu não quero que você entenda isso dessa mensagem, que você não tem valor se estiver fora do corpo, que você não tem dignidade fora do corpo. Não é isso. Nossa dignidade é intrínseca, nós somos imagem de Deus. Você tem valor, ainda que você decida abandonar a fé, ok? Você é importante, você tem valor, merece honra, respeito, dignidade, amor, graça. Não se trata do valor, mas se trata do propósito. A nossa parte só tem sentido, significado, propósito, função, se estiver ligada ao corpo, ao todo.
Então, queridos, eu entendo a resistência, mas não é um assunto opcional para um discípulo de Jesus, pertencer ou não. Por quais razões? E aí, além das que eu já expus, eu quero expor 3 para concluirmos. A primeira e mais óbvia, principalmente pelo tema em que nós estamos, é o serviço. Pertencer é um pressuposto para servir. Olha o que Paulo diz do verso 15 ao verso 19. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a vontade dele. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Em essência, Paulo, com essas várias perguntas metafóricas, está nos questionando qual é a serventia de um membro se estiver fora do corpo. A metáfora é diferente, mas no seu significado, na sua essência, é parecida com a que Jesus usa em João 15, quando ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, permaneçam em mim e vocês darão muito fruto, porque sem mim, desconectados, esse ramo desligado da videira, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ele não diz, eu não vou amar vocês, ele não diz, vocês não têm valor algum, ele diz, vocês simplesmente não podem fazer nada, porque a vida, a vitalidade, a frutificação depende de estarmos ligados à videira, assim como a serventia da mão, do braço, do pé, do olho, do ouvido, depende de estarem ligados ao corpo. O Christopher Wright, de novo, ele diz assim: a igreja, assim como o corpo humano, é uma unidade orgânica com diversidade funcional. E veja só, o mínimo que um membro do corpo pode fazer é cooperar com o todo. É o mínimo, porque é membro do corpo. Entende? Não é desmerecendo isso, o pertencimento é o mínimo. É o mínimo. Pertencer é o serviço mínimo, mas é o serviço fundamental. Entende? Porque sem o pertencimento não há possibilidade do serviço. É o corpo privado do membro, é o corpo privado daquela função. O Christopher Wright explica dizendo, é uma unidade orgânica, ou seja, um só organismo, mas uma diversidade funcional, diferentes funções, e cada uma delas importa. Então deixa eu te dizer uma coisa, talvez você já seja membro dessa igreja, e talvez você seja até um voluntário dessa igreja. Deixa eu te dar uma notícia, eu espero falar de uma forma que não seja grosseira ou rude, ok? Não é a minha intenção de maneira alguma, mas quando você vem servir no ministério que for aqui nessa igreja, você não está dando uma mão, você é a mão. Entende a diferença? Às vezes a gente pensa assim, eu vou servir na igreja para dar uma mão lá, para dar uma ajuda, para quebrar um galho, para dar uma força. Eles estão precisando. Primeiro que se você fala na terceira pessoa, tem algo fundamentalmente errado. Eles estão precisando quem? E por que é que você se exclui do eles? Por que não nós? Nós somos a igreja, amém? Nós somos o corpo. Se você é membro do corpo, você é o corpo. Não há corpo sem os membros, e não há membro sem o corpo. Essa relação de mutualidade, de interdependência, a gente precisa entender isso, queridos, e assumir esse compromisso. Eu não estou dando uma mão, eu sou a mão. E o que a mão faz? Ela estende, ela estica, ela levanta, ela suporta, ela encoraja, ela sustenta, ela apoia, ela aplaude, ela abraça. É isso que a mão faz. E se a mão não faz isso, ela não serve, ela não cumpre o seu papel de mão. E assim para cada um dos membros. Então eu não estou dando uma mãozinha, eu não estou quebrando um galho, eu não estou fazendo favor para ninguém. Essa igreja não precisa do seu favor, e nem do meu. Ela precisa que os seus membros assumam sua responsabilidade, amém? Sou mão, eu vou fazer o que a mão faz. Sou pé, vou fazer o que o pé faz.
É isso que a gente tem que fazer, é a nossa vocação, a nossa essência. E parece óbvio, mas é impressionante como a gente distorce, se esquece e se omite. Naturalmente, isso acontece. Comigo também, com todos nós. Com o passar do tempo, com a familiaridade. Sou membro da igreja, tenho 30 anos. Estou lá. Estou no hall de membros. Dou o dízimo. Isso é uma bênção, isso é ótimo. Mas isso não é pertencer. É mais do que isso. Servir. Além disso, cuidar. Outra razão para pertencer. Cuidado. Uma razão igualmente fundamental. Olha o que Paulo diz no verso 26 de novo. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Na nossa igreja, os membros são aqueles que estão comprometidos a cuidar uns dos outros. Membros são aqueles que estão comprometidos a cuidar uns dos outros. Se você é membro dessa igreja, talvez você não se lembre ou não tenha prestado atenção, mas você assumiu esse compromisso. Ser cuidado e cuidar. Como é que você tem se saído nessa função? E eu digo isso, queridos, não para me isentar da minha responsabilidade, ok? Já já eu vou falar dela. E ao longo desse mês, bastante. Essa mensagem é desafiadora, antes de ser para qualquer um de vocês, para mim. Não foi uma semana simples na preparação dessa conversa. Porque eu garanto para você, muito mais consciência de todos os defeitos e pecados e erros e limitações dessa igreja do que você. Só pelo simples fato de que eu tenho mais acesso às informações. Eu tenho uma lista enorme dos problemas que essa igreja tem e das vezes em que nós falhamos nesse compromisso de cuidar. Porque dizer, queridos, como nós dizemos desde o dia 1 dessa igreja, que um dos nossos valores é o cuidado comprometido, não nos torna experts em fazer isso. Ter escrito lá valor, cuidado comprometido, não faz com que automaticamente a gente saiba fazer isso com tanta gente ao mesmo tempo. E eu preciso reconhecer isso. Temos errado, temos falhado em muitas vezes, e continuaremos a errar. Intencionalmente, eu espero que jamais. Mas pelas nossas limitações, e é por isso, queridos, que não bastam os pastores, não bastam alguns, todos nós precisamos assumir esse compromisso, do cuidado. Tem alguém sofrendo, eu preciso me importar antes de dizer qual é o pastor que vai lá visitar, qual é o pastor que vai ligar, que vai cuidar. A gente vai buscar fazer isso sim, mas eu posso ir, eu sou membro, é o meu corpo, eu sou mão, ele é o braço, ele é o dedo, ele é o pé, é o meu corpo que está sofrendo. A gente precisa mudar a linguagem, sair da terceira pessoa para a primeira. Somos nós, amém? Somos nós. A responsabilidade é nossa, é mútua. É claro, queridos, que há uma responsabilidade especial, específica sobre os líderes. Paulo, no capítulo 20 do livro de Atos, encorajando líderes, presbíteros de Éfeso, no verso 28, ele diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Eu já tenho dificuldade só com a primeira parte, cuidar de mim, mas aí tem mais, é cuidar de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, como presbíteros, como pastores, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com seu próprio sangue. Eu tremo diante desse texto. Eu reconheço, queridos, a minha absoluta inadequação para cumprir essa missão, minha completa dependência da graça do Senhor. Tenho pedido misericórdia a Ele constantemente. Essa igreja é maior do que a gente pensava, ela cresceu muito mais depressa do que a gente imaginava. A gente não é capaz. Eu, os pastores, nós simplesmente não somos capazes. Não somos. A gente nem sabe fazer o que a gente está fazendo. Talvez eu nem devesse dizer isso publicamente, né? Depois contra, mas é verdade. A gente está aprendendo a liderar, a gente está aprendendo a liderar tanta gente, a gente está aprendendo a cuidar de tanta gente, criar processos, sistemas que ficam obsoletos em um mês, porque já é outra igreja, já chegou mais gente, já tem uma outra trilha acontecendo com mais centenas de pessoas. A gente nem terminou as entrevistas da trilha anterior, já começa outra agora.
E tem pessoas que estão deixando a igreja antes de se tornarem membros, porque demorou demais para a entrevista delas acontecer, ou nem aconteceu ainda, e tem 2 meses. E eu preciso te dizer, isso vai continuar acontecendo. Eu espero que não por muito tempo, mas por algum tempo isso ainda vai acontecer. Somos 4 pastores, foram 250 inscritos na última trilha 1. Isso é maravilhoso e desesperador. E quando eu falo essas coisas, as pessoas acham que eu estou brincando, eu fico literalmente desesperado. E Deus está tratando meu coração, está me ajudando a ter mais paz. Mas queridos, é um desafio. É um desafio. Mas veja, Paulo está dizendo: cuidem de vocês e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, como pastores, como líderes. A membresia identifica que rebanho é esse. Eu não sou pastor de Brasília, não sou pastor, da outra igreja. Eu só pastor dessa e mal dou conta. Então, quando alguém se identifica como membro, agora eu sei, essa pessoa está sob nossa responsabilidade. E a gente vai fazer isso de forma imperfeita, falha, incompleta, mas a gente vai trabalhar para cuidar da melhor maneira possível dessas pessoas que, por alguma razão, Deus tem trazido para cá. Esse é o nosso compromisso. Mas a gente se compromete com quem se compromete. Porque se você frequenta, você é bem-vindo aqui. Se você vem e vai em outra igreja, vem aqui e vai lá, se você gosta de estar aqui, você é bem-vindo, venha sempre que quiser. Mas o nosso compromisso de cuidar é com estes que pertencem ao rebanho que o Senhor nos confiou. Entende? Você assume um compromisso e nós assumimos um compromisso. Com as nossas limitações e falhas, faremos o nosso melhor. Cuidar. E a terceira razão para o pertencimento é o exercício da liderança. Eu não vou gastar muito tempo aqui, porque a gente vai ter mensagens específicas sobre liderança. Eu creio de verdade que a igreja precisa urgentemente de uma reforma no paradigma de liderança. Um modelo empresarial que muitas igrejas adotaram tem causado tantos danos. Muitas dessas experiências de abuso espiritual, de tantas feridas têm sido causadas por líderes e pastores, eu acho que decorre de um equivocado paradigma de liderança, distante do modelo de Jesus. Mas essa é uma conversa para outro dia, mas se Deus quiser ainda para este mês. Mas os versos 24 e 25 de novo, olha o que Paulo diz: Deus, no entanto, estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Os líderes são responsáveis pela promoção desse ambiente de cuidado e serviço mútuo. E os liderados são responsáveis por honrar essa liderança, se submeter a ela. Mas veja bem, dentro dos limites e parâmetros que a própria palavra estabelece. Então, textos que hoje são dificílimos até de serem lidos num momento como esse, mas que deixam isso claro. Por exemplo, Hebreus 13:17, olha só o que diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Consegue perceber como é fácil uma cultura não saudável valer-se de textos como esse para causar dano às pessoas? Eu fico quase constrangido de ler o texto na frente de vocês. O texto está dizendo que vocês devem obedecer aos líderes, por acaso eu sou um deles. Percebe? A gente está inserido num contexto de tanta gente machucada, tanta gente ferida, tantos abusos cometidos, tantas coisas distorcidas, que até ler o texto é constrangedor. Não deveria ser, é a palavra de Deus. Mas percebe que a aplicação muitas vezes é seletiva. O texto diz: obedeçam aos líderes, submetam-se a eles. E aí diz assim: eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Talvez o problema esteja aqui, porque é isso que deve ser cobrado dos líderes. E aí, se eles não cuidam e nem prestam contas, aí fica difícil obedecer e se submeter. E na verdade, talvez você nem deva mesmo. Então percebe que é um compromisso mútuo.
É uma responsabilidade mútua. Não funciona se for unilateral. Há outros textos com recomendações semelhantes em 1 Tessalonicenses 5, 1 Timóteo 5. Há textos que orientam como deve ser o exercício da disciplina eclesiástica, no caso de irmãos que pecam, e como a liderança deve exortá-los em amor e conduzi-los à restauração. Mateus capítulo 18, 1 Coríntios 5. Instruções sobre como essas pessoas devem responder à disciplina, à exortação. E obviamente pessoas que estão sujeitas à disciplina da igreja e dos líderes, são aquelas que pertencem, são os membros. Então, queridos, com tudo isso, e eu realmente oro para que o Senhor tenha me ajudado a ser claro, e você compreender, principalmente o meu coração, minha motivação com essa palavra. Eu quero concluir dizendo que nós não podemos servir adequadamente o corpo, sem primeiro nos identificarmos como membros desse corpo, numa relação de interdependência com os demais. Na nossa igreja nós temos um processo que te convida a discernir isso. A gente chama de trilha 1, ela começa terça-feira, você é convidado a fazer parte. Na trilha 1, nós conduzimos pessoas a tomarem a sua decisão de pertencer ou não. Porque, de novo, nós não temos o objetivo de que você se torne membro desta igreja, não é para isso que a gente está aqui. Agora, se o Senhor te conduzir a essa decisão, isso vai nos alegrar demais. Na trilha 1 a gente responde em 4 terças-feiras 4 perguntas. O que é a Bíblia? Óbvio, a gente começa a responder, são perguntas enormes, né? Mas a gente dá uma introdução acerca do que é a Bíblia, quem é Jesus, o que é a igreja e o que é a Vértice. E depois da trilha, cada pessoa ou casal, casado, passa por uma entrevista com um líder da nossa igreja. Não são só os pastores, hoje a gente tem um time maior de voluntários, graças a Deus, para nos ajudar. Às vezes demora algumas semanas, talvez alguns meses, dependendo de quantas pessoas se inscrevem. E está tudo bem, porque nosso objetivo, de novo, não é fazer de você um membro o mais rápido possível, não é te aprovar ou te reprovar num teste, muito menos te impedir de ser membro. O nosso objetivo é te ajudar a ter consciência do que essa decisão significa. Essa decisão requer algo de você, e ela implica algo para você, e nós queremos que você decida isso de forma consciente, guiado pelo Espírito Santo, assumindo responsabilidade sobre essa decisão, para o seu bem e para o bem da igreja, amém? E se você já é membro, talvez se passa pela sua cabeça, essa mensagem não foi para mim, porque eu já sou membro há muito tempo dessa igreja, eu acho que você precisa ouvir de novo, porque eu acho que ela era especialmente para você, e para mim, porque uma vez que você se torna membro, você não é somente parte da cultura, uma parte passiva que é moldada por essa cultura, você é agente dessa cultura, e se tornando membro dessa igreja, nós estamos te convidando a pertencer a essa cultura, e a promovê-la conosco. Que cultura? Se não é uma cultura abusiva, opressora, manipuladora, que cultura é essa? E aí eu termino com uma citação novamente do livro que eu já citei algumas vezes, do Scott McKnight e da Laura. Veja o que eles dizem, e eu queria muito ter escrito isso a respeito da Vértice, mas sou grato a Deus porque eles escreveram. Uma cultura de semelhança a Cristo, formada pelo Espírito, promove a verdade, proporciona cura para os feridos, busca a oportunidade de demonstrar graça redentora e amor, focaliza o serviço a outros em lugar de ser servido, e procura maneiras de estabelecer a justiça nos caminhos diários da vida. Uma cultura eclesiástica de semelhança a Cristo sempre tem os olhos voltados para as pessoas, pois a missão da igreja diz respeito ao amor redentor de Deus por elas. Ou, nas palavras de Paulo, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo. Vamos orar, queridos? Feche seus olhos. Pai, o Senhor
conhece os corações e sonda os corações. Conhece o meu coração e o coração de cada um dos meus irmãos que está aqui nessa noite, melhor do que nós mesmos, muito melhor do que nós mesmos. Até aquelas coisas que nós não sabemos, mas que estão aqui guardadas em algum lugar, feridas, dores, traumas, carências, expectativas frustradas. O Senhor nos conhece e o Senhor nos ama profundamente. E o Senhor, por alguma razão que está além da nossa capacidade de compreender, na eternidade estabeleceu como plano, propósito para nós, sermos parte de um corpo, cujo cabeça é o teu próprio Filho Jesus. O preço para que isso fosse possível foi o sangue dele, foi o seu corpo pregado numa cruz, recebendo a ira, recebendo o castigo que nós deveríamos receber. Tudo isso para que pudéssemos ser um, contigo, uns com os outros. Muito obrigado, Jesus, por isso. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos perdoa, porque o Senhor nos chamou para uma missão que está tão além de nós, mas não nos deixou sós, enviou seu Espírito para nos capacitar, para nos fortalecer, para nos consolar. E eu quero te pedir de forma muito especial, Pai, nessa noite, para que esse Espírito que é consolador console os meus irmãos que no decorrer dessa mensagem foram levados a se lembrar de momentos, traumas, dores, experiências que os marcaram profunda, negativamente. Para alguns até imaginam definitivamente. E essas marcas ainda estão aí causando choro, tristeza, medo, resistência, ansiedade, frustração, raiva, ira. Talvez uma ira justa, mas que rouba a paz, a alegria e o desejo de pertencer de novo. Eu peço, Pai, que esse Espírito console corações nessa noite, que esse Espírito abrace, que esse Espírito aqueça, envolva, acolha, restaure e promova em corações fechados uma pequena brecha, uma pequena rachadura, um pequeno espaço por onde a esperança possa voltar a fluir, o amor possa voltar a correr, a disposição de ser cuidado e de cuidar possa novamente germinar, desabrochar. Eu não conheço, Pai, a história de todos, mas eu conheço a história de vários. E eu lamento, Pai, lamento. Não de uma posição de superioridade, de arrogância, o Senhor sabe, Pai, embora seja uma tentação constante no meu coração. Mas eu te peço que o Senhor me dê compaixão, misericórdia, Pai, porque não foi para isso que o Senhor nos chamou como pastores, líderes. Tem misericórdia, Senhor, de mim, tem misericórdia dos pastores desta igreja. Nós, embora não queiramos isso, muitas vezes falhamos no cuidado, na atenção, no serviço, na compaixão, na misericórdia. Esse desafio está muito além de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. E ajuda os teus filhos, Pai, ajuda cada um de nós, cada membro dessa igreja, Pai, a cuidar uns dos outros, a amar uns aos outros, a servir uns aos outros, seguindo o exemplo de Jesus, nem sempre com o reconhecimento adequado, nem sempre com a honra devida, mas ainda assim com essa disposição de amar. Somos uma igreja tão imperfeita, Senhor. A história que o Senhor está escrevendo é tão extraordinária. Nós jamais poderíamos imaginar. O Senhor tem feito infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Em tão pouco tempo, Pai, tantas histórias maravilhosas de restauração, de salvação. Mas, Senhor, tantas histórias difíceis, Pai. Tantos testemunhos tristes, tanto choro, tanto lamento, Pai, tantas feridas. Tantas pessoas chegando aqui. Oh, Senhor,
E a gente se vê tão impotente, tão incapaz de ajudar, de acolher, de abraçar a todos. Eu não tenho, Pai, a solução, eu não sei, mas o Senhor sabe, o Senhor pode, o Teu Espírito é quem cura, é quem restaura. O Senhor escolheu fazer isso em comunidade, usando uns aos outros com as imperfeições que temos, com os limites que temos. Então, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, abre de novo nosso coração, de quem já é membro, de quem não é, ainda que não venha a ser membro aqui, mas abre o coração para pertencer de novo, para participar de verdade, não para ter um nome numa lista, mas para ser um membro que sofre quando outro membro sofre, e que se alegra e honra e celebra quando outro membro celebra. Como é difícil para nós isso hoje, Senhor, num tempo de tanto individualismo, egoísmo. É tão difícil sairmos do nosso próprio estado emocional, e se estamos tristes, olhar para o lado, ver alguém feliz e genuinamente nos alegrar. Como é difícil fazer isso. Quando estamos bem e felizes, como é difícil sair desse lugar e, movidos por compaixão, realmente chorar e nos entristecer e sofrer com quem sofre. Mas por favor, Senhor, faz disso uma realidade nesta igreja, na minha vida, nas nossas vidas. Ensina-nos a amar como Jesus. Quebranta o nosso coração. Nós nos submetemos a Ti humildemente, Pai, carentes, necessitados da Tua graça, do Teu perdão, da Tua misericórdia, da Tua cura. Vem com Teu Espírito e faz isso em nós, em nome e para a glória de Jesus. Amém, amém, amém. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, aqui da Igreja Batista Vértice. Eu sou o pastor Pedro Felizola e eu quero te fazer um convite muito especial. Se você tem acompanhado as nossas mensagens, os conteúdos produzidos pela nossa igreja, as palavras de domingo, e isso de alguma maneira tem abençoado a sua vida e a sua família, eu quero te convidar a considerar a possibilidade de orar e contribuir com a campanha Nossa Nova Casa. A nossa igreja está de mudança. Eu estou aqui no futuro novo espaço onde nós funcionaremos como igreja, aqui no coração de Brasília, e nós cremos que a partir deste lugar nós poderemos servir muito melhor a nossa cidade, mas também você que nos acompanha à distância, seja lá onde você estiver, no Brasil ou no mundo. Então, primeiro, muito obrigado por nos acompanhar. Se você puder considerar a possibilidade de contribuir com essa campanha, com esse grande desafio que nós temos, não só da locação, mas da reforma desse espaço, eu quero te convidar para acessar o QR Code que vai aparecer aí na sua tela agora, ou diretamente o nosso site, igrejavertice.com/contribuir. Lá você pode adquirir uma cota para ser alguém que contribui regularmente com essa campanha, que vai durar 2 anos, ou você pode fazer uma oferta avulsa. De toda maneira, essa ajuda será muito bem-vinda e eu oro para que o Senhor te abençoe, para que as nossas palavras, mensagens continuem fazendo diferença na sua vida e também na sua comunidade local. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe.